Pessoal, hoje eu gostaria de fazer com vocês um dia em que vocês vão dando as respostas do que foi que vocês colocaram. Eu prefiro que seja por áudio, mas eu sei que algumas pessoas já falo sobre isso. Eu sei que algumas pessoas estão sem áudio, alguma coisa assim, então pode ser digitado, mas eu prefiro que seja com áudio, tá bom? Então, vamos lá na página 30, tá? Eu vou ler a pergunta e aí quem quiser levanta a mãozinha aí que eu vou abrindo o áudio para quem for falando, tá? Para quem quiser falar. Tá bom. Determinismo versus liberdade. Quem que saiu? É estranho. Tem gente que tá no chat, mas não aparece aqui. Ok. Determinismo versus liberdade. Na adolescência... Cadê? Na adolescência é comum o desejo de liberdade, pois essa é a fase da autoafirmação do indivíduo. Para tanto, é importante ter consciência do que significa ser livre. A gente estudou bastante sobre o que é ser livre no ano passado, né? Até onde você tem a liberdade real e onde não é de liberdade de fato, certo? Se nós somos, por exemplo, livres integralmente, a gente sempre pode fazer o que quiser, na hora que quiser? Ou existem condicionantes que determinam algumas liberdades? Conhecer os limites que a vida impõe é indispensável para superar tais limitações e viver a liberdade como condição do próprio ser humano. Observe a tirinha e veja como a personagem Pina enfrenta essas limitações. Pina, o que você está programando para as férias? Bem, eu vou sair por aí. Pé na estrada e mochila nas costas, curtir a minha independência. Você financia a minha independência? Perguntando para a mãe dela se ela pode bancar essa independência. Então, a primeira pergunta é: de que forma você é capaz de se sentir livre? Em quais decisões e aspectos da sua vida as condicionantes lhe impõem limites? Podem ir levantando a mãozinha aí e eu vou abrir no chat, tá? Para vocês lerem. Tô falando que tem certo ou errado? Não, porque a pergunta está relacionada a você. Mesmo se a pessoa não fez antes, não é uma pergunta muito difícil, né? De refletir um pouco. Basicamente, está perguntando de que forma você é capaz de sentir livre. O que te faz sentir livre? Tá? E aí, quem que vai responder pra gente? Todo mundo morrendo. Rapidinho. Você ser livre, você não é só ser livre. Peraí, deixa eu só fechar a porta. Para você ser livre, você precisa de condições. Por exemplo, cada um pode ser livre na medida do seu possível. E para mim a liberdade, senhora, você vai entender, tá parecendo que você está com rima, tá? Para mim, eu vou ligar com você. Eu vou ligar. Para mim a liberdade é você, tipo, você ser livre e feliz nos seus pontos. Por exemplo, vamos supor que agora eu não posso apegar, sair da escola e ir para uma faculdade. Que o que para mim ser livre, por exemplo, ter minhas próprias conquistas, minhas próprias coisas, e até onde eu puder e quiser. Quiser não, porque puder. Daí, só que daí, por exemplo, vamos supor que eu tenho algumas limitações. Mas eu vou ser livre diante dessas limitações. Por exemplo, vamos supor que é assim. Eu junto essa passagem, obrigada. Por exemplo, eu tenho a liberdade determinante de, por exemplo, eu posso... Vamos supor que minha Isa, eu vou tirar o seu áudio. Eu vou começar a dar 40 segundos. Porque o que acontece é que você fala um monte de coisa. A pergunta era duas coisas. Pode ser bem objetivo. O que para você é ser livre Posso falar, então?
ser O livre é que são você poder condicionantes que não te fazer. deixam ser livre? É só isso. Para você ser livre, você tem que ser feliz na medida do que você pode fazer e não pode fazer, nas regras. E o que não determina você ser livre é suas regras e as regras, e as leis, e etc. Tá bom. Mais alguém quer falar? Ô, Sofia, você que chegou depois, a gente tá. Eu quero que você pegue a página 30 do livro. E eu tô perguntando para vocês, a maioria das perguntas aqui são bem pessoais, né? Só tô pedindo para ser objetivo, eu tô anotando as pessoas que estão falando e a gente vai respondendo tudo isso, beleza? Mas alguém quer falar sobre essa 1? Vai falar sobre a 2? Gente, nossa, Jonto, que cara tá assim, É, eu acho que eu sou capaz de me livre não recebendo ordens. Meu, tá? E decisões e aspectos da minha vida que me impõem limites são aquelas envolvendo dinheiro e trabalho, porque querendo ou não, eu não consigo ter meu próprio dinheiro por conta que eu não posso trabalhar, entendeu? sim. Aí por conta, tem algumas coisas que eu não posso fazer que eu gostaria de fazer que eu não posso por conta disso. Uhum. Tudo isso tá certo, né? Tanto condicionantes, por exemplo, falta de grana. Sei lá, o que eu mais quero no momento é uma cadeira gamer. Essa cadeira de madeira aqui tá difícil, não tô aguentando. Meu irmão comprou uma, eu fico assim, ô irmão, empresta aí um dia pra mim a cadeira. Olha a minha cadeira. É uma cadeira dura de madeira, entendeu? Eu passo o dia inteiro aqui trabalhando, das 7 da manhã até as 10 da noite. Então, tudo que eu quero no momento, uma cadeira gamer. Mas o que me impede? O dinheiro, que eu tenho que pagar a conta primeiro, antes de ter o que eu queira. Então, basicamente, vários condicionantes podem interferir na sua vontade de liberdade, né? Por exemplo, eu posso até querer, mas querer é poder? É isso que a gente falou no passado, né? Querer é sempre poder? Tudo que eu quero eu posso? Ih, tô longe disso. Bem, bem longe, mas a gente pode ir decidindo como agir para conquistar as coisas que a gente quer. Por exemplo, se eu comer menos doce durante a semana, provavelmente eu vou conseguir juntar um dinheirinho para comprar uma cadeira, que vai ser muito mais útil do que ficar comendo doce. Mas a filosofia que usa quando minha irmã pede alguma coisa, que não é poder. Gente, então basicamente a gente pode ir sempre pensando, né? Existem coisas que eu posso decidir tomar de atitudes para ter uma vida melhor ou para conquistar os meus objetivos? Pode. Isso sim pode fazer parte da escolha. Até hoje eu estava assistindo, eu gosto bastante, para mim um dos melhores jornais online assim é a BBC, né? Eu gosto bastante de assistir a BBC News. E aí eu assisto sempre pelo YouTube e hoje eu estava assistindo uma reportagem que falava sobre as profissões do futuro. A maioria das pessoas hoje em dia desejam ter uma profissão que existem hoje, mas nos próximos 50 anos, muito disso vai mudar. Muitas dessas profissões não vão existir mais. Então eles estavam questionando assim, os jovens precisam, por exemplo, expandir a visão deles de mercado de trabalho. Tô até pensando aqui o que eu vou fazer para vocês sobre isso, tá? Eu sei que vocês são bem novinhos, mas uma coisa que vai falar sobre esse capítulo é planejamento de vida, tá bom? Não só sobre o bloco, na verdade, não é o capítulo. O livro de vocês vai falar sobre isso. O quanto decisões hoje podem interferir no futuro de vocês. O seu objetivo, por exemplo, é ser muito rico trabalhando pouco? Ou não, não é ser rico, é viajar, por exemplo. Ou sei lá, cada um de vocês pode tomar um tipo de decisões já hoje, como vai direcionar a vida. Imagina se você está se preparando para um curso que não vai existir no futuro. Eu sei que às vezes parece longe, mas ontem eu tinha 13 anos. Agora eu vou fazer 30. Passa tão rápido. Gente, o tempo voa. E tipo, até que a gente leu foi no Eduardo Galeano, na página 33, aqui de cima, né? A gente leu, foi o final da aula passada.
Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Basicamente, a nossa vida ela é construída pelas coisas que a gente está tentando mudar, tá? Aquilo que a gente realmente está vivendo. Tem gente que fala que a vida é feita daqueles momentos em que você está planejando o próximo passo, né? Por exemplo, digamos que um de vocês vai fazer uma festa de 15 anos. Aquelas festas gigantes, enormes. É um exemplo, Bianca. Calma, Bianca. Respira. Eu também não fiz. Eu fiz de 18. Uma festa maravilhosa. De máscara e todo mundo fantasiado. Foi bem legal. Mas de 15 eu não fiz. Mas a maioria das pessoas gostam de festa de 15 anos. Então, tem um exemplo de, por exemplo, você vai pensar numa festa de 15 anos, tá? É no mesmo mês que você consegue pensar nisso? Não. Quem já acompanhou alguém que prepara, é quase que o ano. Você tem que preparar o local, o vestido, a roupa, todas as pessoas que vão participar, tem que ensaiar, tem música, tem a comida. Gente, é quase que um ano preparando. Aí depois, quando você vê, dura 4 horas. E a sua vida levou todo esse tempo, entendeu? Para, tipo, um momento bem rapidinho. Isso também faz parte da vida, tá? E a sua vida, mais do que só esse momento, foi tudo que foi construído ao longo daquilo. Mas foi escolha sua. Porque, por exemplo, no meu caso, eu posso ter escolhido não ter festa de 15 anos. Mas no meu aniversário, eu fiquei meio assim de não ter feito nada. Fiquei meio bad, entendeu? Mas foi uma escolha minha, tive que arcar com as consequências. Eu não quis festa, não quis ter o trabalho. Gente, exercício 2. Você se sente oprimido por determinações que lhe são impostas? Como você reage a essas imposições? Quer ver uma coisa prática? Pode falar. Bianca, você quer falar? Você se sente oprimida pelas coisas? Cadê? Coisas que são determinadas para você? Quer falar, Sofia? Tô abrindo aí o áudio para você. Eu não me sinto oprimida. Eu só tento não ligar muito, porque a sociedade impõe muitas coisas pra gente. Então, normalmente no meu dia a dia eu só sigo em frente e vou falar, e eu falo sempre pra mim mesma, eu vou ser o que eu quiser ser. Não o que a sociedade me impôs já pra ser. Entendeu? Só isso. Pronto. Uhum. Deixa eu abrir lá pra Bianca. Eu não fico oprimida, mas eu fico com muita, muita, muita raiva. Mas depois eu esqueço, aí eu respiro e eu relaxo. Uhum. Tudo bem, faz parte também. João Pedro, eu não sei se você já estava ou Sara, né? Quando eu comecei a falar, que a gente está na página 30. Eu estou anotando todas as pessoas que estão participando da aula. As respostas são pessoais, eu não tenho como dar errado para vocês. Mas eu posso direcionar alguma coisa para que vocês aprendam uma nova perspectiva do conhecimento, tá bom? Beleza. E aí, se você quiser participar, pode ser direto pelo chat ou você levanta a mãozinha que eu vou abrir o áudio para você, tá bom? Gente, então, sobre isso, você se sente oprimido por determinações que lhe são impostas? Pode ser, por exemplo, eu posso obrigar vocês a fazer um trabalho. Digamos que hoje eu viro e falo para vocês, eu quero que vocês façam, sei lá, eu peço um livro e eu quero que vocês façam um resumo até a próxima aula. Vocês têm uma semana. Tô obrigando, vale nota. Ou usar máscara, como a Bianca falou, tá? Ou usar álcool, ou lavar a mão. Lavem a mão, tá? Então, isso são formas, hoje em dia, obrigatórias, né? Ou coisas da escola que você pode ser considerado obrigatório. E nem sempre você vai ver isso com bons olhos. Mas, meninas, para de dançar, por favor, e foca aqui. Obrigada. É que você tá uma embaixo da outra aqui no meu vídeo, que eu vejo todo mundo, né? Para conseguir dar aula melhor. E tá as duas assim. Não, menos. Foca na aula. Então, a questão da obrigação, normalmente, é por um bem. Se eu estou passando um trabalho a mais do que as notas, não é uma forma de vocês terem um pouco mais de nota para que eu possa colocar?
Mesmo que vocês não gostem. Na época da escola, tinha época que eu tava assim, meu Deus, eu tenho 15 trabalhos para entregar na mesma semana e um monte de apresentação. E eu era muito tímida, então a apresentação eu sofria demais para apresentar. E aí eu ficava, gente, por que os professores estão fazendo isso? Parece que eles eram um complô contra a gente. Mas, na verdade, primeiramente que eu e os professores, a gente nem sabe quando é que vocês estão tendo atividade. A gente não fica falando sobre isso, a gente fala sobre outras coisas. Segundo que não era à toa que eles estavam passando aquilo. Era uma possibilidade de eu ter mais nota para ajudar. Fora de eu aprender mais também. Porque quanto mais eu pesquiso sobre determinada coisa, mais eu vou aprender alguma coisa, certo? Ou, por exemplo, o uso da máscara, né, que a Bianca colocou. Hoje em dia vai se tornar obrigatório as pessoas usarem máscara. Eu já tenho 10. Máscaras assim, para sempre que for preciso, eu sair de máscara. E por que é isso? Por uma questão de proteção, é para a sua saúde. O pessoal não está só pensando neles, tem um objetivo para você. Então, muitas vezes você pode até considerar, a pessoa está fazendo algo e eu não concordo, então não vou aceitar. Ou vou só ignorar. Você até pode, mas isso pode também ter um efeito para você, tá? Muitas coisas que às vezes eu achava desnecessário, hoje eu vejo tanto que teria sido melhor na minha vida se eu tivesse seguido. Pode ser, por exemplo, uma orientação dos seus pais ou dos seus responsáveis. Algo que você às vezes não concorda. Eu quero passar o final de semana com os meus amigos. E aí, seus pais falam, não, você não vai fazer. Você não vai. No final, gente, já aconteceu tanta coisa ruim no mundo que às vezes os pais de vocês estão livrando. A minha mãe, pessoalmente, deixou eu dormir na casa de uma amiga uma vez na minha vida. Antes de eu virar adulta, né? Antes, ela falava, fica na minha casa, mas eu não quero você dormir na casa do outro. Como é que ela vai saber? Então, assim, às vezes, e na época você acha que eu ficava feliz. Ficava nada. Falava, é injusto, eu quero ficar na casa da minha amiga, entendeu? Ter liberdade lá, que eu não tenho na minha casa. Mas hoje eu vejo que era uma forma de proteção da minha mãe. Ela queria me cuidar, queria cuidar de mim. Queria garantir que eu ia estar sempre segura. Quer falar, Isabela? Eu tenho que passar para trás. Tá, professora, eu vou falar bem breve. Por exemplo, tem coisas que convém a gente fazer. Por exemplo, a gente nem todas as regras que põem durante a gente, né, você disse, tem só lado ruim. Beber água, eu não gosto de beber água, mas, por exemplo, fazer pra pele, fazer em tudo em geral. Eu não gosto de usar máscara, eu quase morro sem respirar, mas pelo menos eu não tô pegando nem passando coronavírus. E, tipo assim, mas tem coisas que eu não consigo entender que impõem, tipo assim, tem muitas coisas que impõem e realmente tem sentido se você for lá analisar. Até como você fez disse, coisa de sociedade. Que, segundo a sociedade, não. Por exemplo, mas assim, se a sociedade impõe uma coisa que não é útil para mim, ou qualquer pessoa que impõe uma coisa que não é útil para mim, eu tenho que analisar. Se não for útil, eu não tenho que fazer. Se for útil, eu tenho que fazer. Por exemplo, mas às vezes não é tão claro logo de início, é isso que eu tô falando, entendeu? Às vezes, por exemplo, nesse caso da minha mãe, na época não fazia sentido na minha cabeça, ou dos meus professores. Foi fazer bem depois, mas eu, por exemplo, sempre tentei ser o tipo de pessoa que obedece. Uhum. Tipo assim, até hoje eu não entendo por que eles estão passando tanta tarefa que nem adoidados assim pra mim na minha vida. Mas eu faço as tarefas, porque senão eu sei que eu vou perder ponto e minha mãe vai brigar comigo. E eu não vou chegar na minha faculdade, não vou fazer uma formatura dos sonhos, nem ter uma festa. Por exemplo, não tem um benefício por agora, mas no futuro tudo vai ter. Tem agora também, a sua nota tá vindo aí. Pois é, mas não hoje, tipo, ou é muito Fora hoje, que você também tá aprendendo de alguma forma. Às vezes uma coisa que você não tá entendendo o que eu tô falando é uma forma de você recapitular enquanto você faz exercícios. Sim, lógico, eu até aprendo assim às vezes. Mas assim, matemática, eu não aprendo nada direito, não sei quanto que é o mais ruim direito. Para com isso. Sabe o que Vou até pausar. Eu não gosto que vocês fiquem falando de outras matérias na minha aula. Já falei várias vezes que eu tento citar só as minhas. Aproveita que eu tenho 3. Uma delas você vai poder falar. Gente, próximo. Como a personagem Pina compreende o conceito de liberdade na tirinha anterior. Quem quer falar?
Sara, quer falar? Digita aí, por favor, a resposta, então. Digita. Eu tô anotando as pessoas que estão respondendo. João Pedro, você também... quem não falou nada ainda? O Cauê, o João Pedro e a Sara. Ou digita ou fala. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? E com você? Aqui na tirinha tá falando a minha independência da minha esfera vai ser ela quer tomar decisões, mas ela não consegue tomar a dependência. Ela está aqui pedindo até pra mãe dela. Às vezes a pessoa pode acreditar, às vezes, né, que a independência... é só escolher. Agora eu posso. Mas, tipo, não quer arcar com as consequências, por exemplo, de ter que pagar a viagem dela, né? Ué. Decidir ela até pode. Agora, se vai realizar ou não, vai depender de outros fatores. Vou viajar. E ela pode fazer tudo o que ela quer sem nenhum problema. Exatamente isso, João. Gente, próxima. Sara, você tem que digitar, já que você não quer falar. Na sua opinião, o pedido de Pina fez a sua mãe no último quadrinho é um desejo de quem de fato deseja a independência? Justifique. Peraí, Bianca, a Sofia já tinha levantado a mão antes. Não, porque independência, ela, como o Cauê falou, arcar com as consequências, arcar com a viagem, arcar com o que ela quer fazer. Igual a senhora falou, não é só você decidir que, eu vou viajar e aí a minha mãe paga pra mim. Tipo, tá resolvida a minha vida. Não, eu tenho que arcar com as consequências. Uhum. Assim como eu tive a coragem de querer ir, eu também posso ter coragem de querer arcar com as despesas. É verdade. Pronto, tá bom. Não quero mais falar. Você já falou tudo que eu ia falar, pra que eu vou falar? Pode falar também, eu vou completar ainda. O bom e o lado ruim de ser independente. Que não existe só a diversão, mas sim as obrigações. É verdade. Então a gente é independente incondicionalmente? Não. Quando você... Nada. Pode falar. Pode perguntar. Não. Pergunta. Que nem um exemplo. Uhum. Tá bom, vou perguntar. Que nem um exemplo. A pessoa é totalmente independente quando, tipo assim, ela se sustenta necessariamente sozinha? Ou não? Deixa eu acabar a aula. Então, mais ou menos. Entra aí no que a Isabela falou na primeira fala dela. De que, às vezes, o que te impede de ser completamente independente ou livre... E aí você pode ver se independência e liberdade está necessariamente ligada à mesma coisa, né? Já que a gente está em filosofia. Porque existem regras. Eu posso, sei lá, eu moro na minha casa, eu tenho meu carro, eu me banco, a minha vida eu que domino. Mas eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso entrar na casa do meu vizinho e roubar o bolo dele se ele fizer? Não posso. Eu tenho que fazer o meu. Tem uma pessoa que eu conheço que, tipo assim, ela tá estudando fora. Aí ela estuda tudo, só que tipo, a mãe dela que banca ela. Aí necessariamente ela não é livre. Ou ela não é independente. Quando a gente entrou em independência e autonomia, a gente falou sobre isso. Existem níveis de independência e autonomia. Por exemplo, quando você é completamente dependente da sua mãe, sei lá, quando você nasce, para se alimentar você precisa dela, para se limpar você precisa dela, ou das pessoas que cuidam de você. Naquele momento você é totalmente dependente da pessoa. Nem você consegue, tipo, chorar, rir, fazer suas necessidades fisiológicas e sentir fome, dormir. Que são coisas que estão intrínsecas em você, então você não escolhe, né?
Mas conforme o tempo, você vai crescendo, vai ganhando mais autonomia, mais independência, mais liberdade. Você pode, por exemplo, determinado momento você teve a possibilidade de escolher o que ia passar na TV da sua casa. Ou então, em outro determinado momento, você pôde a primeira vez ir para algum lugar sozinha. Pode ser na esquina, pode ser na igreja com algumas pessoas, pode ser em algum lugar. Isso pode ser construído com o tempo. Como eu disse, a minha família sempre me prendeu bastante. Demorei de sair sozinha. A minha casa era tipo assim, minha casa, do meu primo, e aqui era a padaria. Minha mãe não deixava eu ir na padaria sozinha até os 12 anos. E olha que, tipo, de novo, minha casa, a padaria, a minha prima, a padaria. Entendeu? Era bem perto. E ela não deixava. E eu fui ganhando autonomia bem mais velha. Tanto que a primeira vez que eu andei sozinha assim, eu já tinha uns 16, 17, eu acho. Por aí. Na verdade, ninguém é totalmente independente. Nem livre, na minha opinião. Tem gente que acha que porque sim, né? nesse caso é uma pessoa, tipo, quando você às vezes não libera perdão, quando assim, você deve um dinheiro para alguém, você não é totalmente livre, você precisa pagar aquela pessoa. Sim, pode ser dívidas, pode ser algo emocional, como você disse, por exemplo, não perdoar alguém te prende e determina, por exemplo, coisas que você, até ações que você vai tomar, tá? Então essa liberdade, ela está relacionada a muitas condicionantes, né? Como a gente falou, pode ser psicológicas, físicas, emocionais, pode ser sociais, econômicas, por exemplo. Eu quero viver viajando? Eu quero. Mas eu tenho dinheiro? Eu não tenho. Não o suficiente para viver viajando. Eu viajo bastante. Mas eu não vivo disso. Entendeu? Agora eu não viajo mais, né? Porque tá todo mundo preso em casa. Viajar sem se preocupar com amanhã. Viaja, se acabar o dinheiro, acabou. Mas é passar uns perrengues, né? Tem que arcar com as consequências depois. O que você vai fazer quando o dinheiro acabar? Não porque ela está dependente da mãe, ela de alguma forma não está sendo dependente. Sim. É igual, por exemplo, eu estava assistindo uma série ontem chamada Magnólias alguma coisa. É uma série fofinha, assim, de mulheres mais velhas. E aí, nas Magnólias, um dos meninos lá, dos filhos, ganha um carro. Ele faz 18 anos e ganha um carro. E aí eu fiquei pensando, se a minha família tivesse me dado um carro logo, dos Magnólias, é esse mesmo. Se a minha família tivesse me dado um carro logo quando eu fiz 18, mas falasse, a responsabilidade é toda sua a partir dali. Eu não trabalhava. Eu não tinha carta. Como é que eu ia pagar a gasolina e a manutenção do carro? Não adiantava nada. Entendeu? Essa série é fofinha. Então, assim, muitas decisões, às vezes, que a gente vai tomando, para mim, por exemplo, naquela época nem adiantava eu ganhar um carro. Eu fiquei tipo, eu prefiro ganhar uma carta que eu também não tinha dinheiro para comprar, entendeu? Ou para pagar a carta. Então era assim, as pessoas falavam, vai, 18 anos, época de tirar a carta. Eu tirei com 22, 23. Que foi quando meu pai pagou, porque eu também não conseguia pagar ainda, não trabalhava ainda naquela época, só estudava. Qual que é o conteúdo, Felipe? A gente está corrigindo juntos os exercícios da página 31 agora. Cada um falando um, tá? E eu tô anotando aqui as coisas. Pessoal, vamos lá. 31 ainda, questão 1, né? Leia o trecho apresentado a seguir. A liberdade adolescente é uma adolescência da liberdade, uma liberdade de aspiração, uma aspiração à liberdade, sem conteúdo preciso, na onda das paixões e a confusão dos sentimentos e ideias. Segundo o texto, a liberdade desejada pelo adolescente não passa de uma sombra da liberdade autêntica? Você concorda com isso? Por quê? Levanta a mãozinha aí quem quer falar. Meu pai foi me explicar, porque eu demorei muito para atender. Aí eu coloquei que sim, pois não seremos totalmente livres, porque a gente sempre vai ser preso a algo. Legal.
Você levantou a mão, você não queria falar? Eu levantei e não foi sem querer, professora, eu não quero falar isso, não. É Ficou em praticamente dúvida? tudo que a Bianca falou. Oi? Ficou em dúvida? Não, sei lá, eu acho que também tem a ver muito com a adolescência, né? Porque a adolescência é uma fase em que as pessoas, que os adolescentes acham que estão no direito da liberdade. Ah, eu quero subir daqui, eu quero fazer o que eu quiser. Então, Uhum, acho que eu concordo, sim, com o que ele falou. com certeza. Muitas vezes. Ah, deixa eu abrir pro Felipe aqui. Professor, eu coloquei que realmente a liberdade que o adolescente procura não é algo planejado, tipo, é mais algo feito pelo impulso, pela paixão, tipo, ele realmente não pensa o que é realmente ter liberdade, pensa que é fazer o que quiser, quando bem Uhum. entender. Sim, era isso que eu ia falar. E o adolescente também nunca pensa, né, professora? Tipo, Pensa. ele, igual o Felipe falou, o adolescente nunca pensa assim, eu vou fazer o que eu quiser, mas ele nunca pensa nas consequências do que ele Isso. faz. As Ele sempre consequências pensa, é eu que vou é o ser livre, eu problema. vou sumir da minha casa e vou sumir dos meus pais e pronto, acabou. Ele não pensa nas contas que ele tem que pagar, nos pais dele, não pensa em nada, né? Ele só Uhum. faz igual o Felipe falou, por Ô, impulso. O bom, né, que a gente falando sobre isso, quando a gente for maior, já tiver com uns 15, 16 anos, já vai estar super preparado para adolescência, né? Maturidade vai estar ótima. Todo mundo já sabe o que tem que fazer, ninguém vai errar, né? Esperamos. O pior é que mesmo assim a gente erra. Mas vocês, na idade de vocês já são adolescentes, né? E a diferença de vocês, por exemplo, é que vocês estão tendo um tempo para parar e refletir o quanto essas ações vão interferir na vida de vocês. Se você tomar uma decisão hoje, por exemplo, de rebeldia contra os seus responsáveis, eu não quero obedecer o que você está falando, você não sabe você não entende os meus sentimentos, você não sabe, não consegue me entender, e aí você tem, né, uma atitude de não querer obedecer, por exemplo. Na época, talvez você não vai sentir, mas eu vejo quanto isso acarreta um futuro muito difícil para essas pessoas. Então, aproveitem que vocês estão tendo tempo para refletir sobre tudo isso, tá? E tomem boas decisões, tá bom? Gente, a aula tá acabando. Escrevam aí no chat quem tá participando da aula, menos de 1 minuto. A professora, que minha mãe fala, porque eu sou uma pessoa muito indecisa. Demora 1 ano para decidir uma coisa muito simples. Eu peguei uma meta nessa quarentena. Toda vez que a gente fazer alguma coisa, eu vou pensar muito antes, pra quando chegar na hora, saber o que eu quero. Tipo, não demorar um século para decidir o que eu quero, ainda pegar o errado. O professor era muito engraçado. A Bianca colocava 8 coisas, 1 milhão de coisas que ela queria ser. Ela falava, me ajuda a decidir. Tipo, cara, é a gente que tem que decidir por que você vai ser. Coloca os prós e contras, melhor lista. Eu fiz o prós e contras.